dia, amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos à reflexão do Evangelho deste domingo. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos de 27 a 35. Jesus é o Messias. O Evangelho de Marcos consta de duas partes, quase iguais em tamanho. A primeira parte termina em capítulo 8, 30, com a solene declaração de Pedro: Tu és o Messias. Se a primeira parte desse evangelho começa no deserto, a segunda é o início do caminho para Jerusalém, o lugar do grande confronto com o poder econômico, político, religioso e ideológico centrado no templo. A pergunta feita aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Tem a função de levar seus seguidores a uma síntese daquilo que ele é. A proposta dos discípulos denota que as pessoas não chegaram a descobrir a identidade de Jesus. Ele acaba sendo comparado a João Batista, a Elias e a algum dos profetas. João Batista e Elias são personagens clássicas que preparam caminhos. Jesus não é visto como coroa de um processo, mas com simples precursor da opinião do povo. Passa-se a convicção dos discípulos. E vocês, quem dizem que eu sou? Pergunta Jesus. A resposta de Pedro, representando os discípulos, é a grande profissão de fé que encerra a primeira parte do Evangelho de Marcos. Tu és o Messias. A palavra Messias, Christos em grego, significa o que Jesus é e faz, mestre, profeta e revelador como plenos poderes, ungido pelo Espírito de Deus. A palavra Messias suscitava grande expectativa política. Pedro parece reunir todas as esperanças populares na chegada de um líder político restaurador da realeza Israel. Será que Pedro enxergou algo novo em Jesus ou continua cego como o cego da cena anterior? Pois bem, que tipo de Messias é Jesus? O messianismo de Jesus é marcado pelo conflito com os poderes que geram a morte. Ele tem consciência de que deve sofrer muito. Este verbo, dei, em grego, denota uma necessidade que provoca a ação. A decisão de Jesus e a de seus seguidores é a mesma dos profetas e de João Batista. Ele vai enfrentar as estruturas de morte e as enfrentará na qualidade de filho do homem, ou seja, na sua fragilidade humana, sem recursos extraordinários vindos do alto ou de fora. Em síntese, Jesus ele vai se defrontar com as classes dirigentes, com os donos do dinheiro, do poder e da verdade. Em suas mãos, ele deve ser morto, porque o ensinamento e a prática de Jesus contrastam fortemente com o projeto do Sinédrio. Jesus tem consciência de que será morto e fala disso abertamente. Pedro, que em nome dos discípulos acabara de confessar o messianismo de Jesus, não está de acordo. Não admite o sofrimento, rejeição e morte para os Messias, ou seja, para o Messias. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Vale a pena salientar a atitude de Pedro. Trata-se de uma repreensão violenta. Marcos o demonstra empregando o verbo epitimã. É o mesmo verbo com o qual Jesus repreende os demônios e espíritos impuros, expulsando-os. Então, Pedro está querendo exorcizar o messianismo de Jesus.
Também a repreensão de Jesus é severa, chamando a Pedro de Satanás, por não pensar como Deus, e sim como os homens. Pedro e os discípulos, ao rejeitar o Messias, que enfrenta as estruturas de morte para suprimi-las, torna-se adversário, que no caso, Satanás, do projeto de Deus. Deus ordena que ele fique no seu lugar, isto é, que se coloque atrás do Mestre, segundo outras traduções, que vá para longe, para que, seguindo, se encontre como discípulo. Aqui ressoa forte a segunda pergunta de Marcos: quem é o discípulo que Jesus procura? A tentação é fazer com que o Messias se torne segundo nossa imagem e semelhança, e não tornarmos-nos a imagem e semelhança de que é ele ou dele. O que significa ser discípulo de Jesus? Em outras palavras, não ser como os membros do Sinédrio. É ser pobre, rompendo definitivamente com a sociedade que vai matar Jesus. Tomar a cruz e aceitar ser seguido e, se for necessário, ser condenado à morte pela sociedade que vai matar o profeta e o justo. Seguir a Jesus é aceitar ser banido, marginalizado e com ele até o fim, enfrentando todas as hostilidades da sociedade injusta que levou Jesus à morte. Concretamente, isso significa perder a vida. Mas Jesus garante: quem perde assim a vida irá encontrá-la.